E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo e terminou Natal Macabro. Hoje a gente vai falar de todas as teorias que a gente falou sobre durante essa temporada, esse especial. E vamos dizer quais estavam certas e quais estavam erradas. Então vamos lá, lembrando que algumas dessas estão erradas entre aspas, algumas dessas estão erradas nesta temporada, não quer dizer que mais pra frente a gente não descubra que elas estavam corretas, e algumas delas a gente não teve exatamente o que a gente esperava, né? Então, trazendo aqui a primeira, era a teoria da lua de sangue, do Roma, né, que falou muito no Twitter sobre essa possibilidade da gente ter uma lua de sangue. Eu considero um certo e um errado. A lua é importante. Ele falou sobre a lua energizar talvez as pessoas naquele local. Não só os players, como os assassinos também. Principalmente o Aguiar parecia ter alguma conexão com a lua. Mas a gente não sabe exatamente o que ela faz e não ocorreu a lua de sangue. Talvez porque o sacrifício final, que seria a morte dos 6 personagens ali dos jogadores, não ocorreu, né? Acabou sobrevivendo 2 no final das contas. Então, talvez no futuro ela se prove uma verdade. Outra coisa que não aconteceu é a aparição do diabo. A tão sonhada aparição do diabo não ocorreu. Uma coisa que estava certa e errada, depois eu vou falar sobre o Dalmo, mas o Dalmo não era um herói que chegou salvando os jogadores no começo da sessão, mas lógico, a gente acertou outra teoria sobre o Dalmo, que a que eu vou falar um pouco mais pra frente, tá bom? Mas a gente acertou. E aí sobre o corpo, né? Existe a minha teoria de que poderia ser alguns 2 jogadores, em principal que poderia ser o Jorge, mas não foi nenhum deles. E esse corpo aqui com os espinhos também não era o Leandro, como muitos de vocês falaram. No final das contas ele era um policial que estava preso ali no local, ok? Então é uma teoria, tecnicamente falando, não deu tão certo. Uma teoria que estava correta era que essas cartas aqui serviam para derrotar a criatura. Era bem óbvio, tá? Mas era uma das teorias, né? Uma das coisas que eu falei também é que no final da temporada a gente teria uma conexão direta com a spin-off de sangue. E ela poderia ser um personagem, a gente teve personagens no plural, ao que tudo indica, teremos várias participações desses personagens na próxima temporada. Não teve nenhuma criatura conectada à próxima spin-off, um evento que é a procura dos assassinos, né, a coroa de espinhos, como foi falado pela Jai. E tem a possibilidade também, né, poderia ter a possibilidade de um local. Não sei se a lua da bem-querença ainda vai ser utilizada ou não, ok? Mas é uma possibilidade também. E a gente entendeu que sim, tinha como prender a Jai por causa que tinha um cadeado especial que poderia ser usado, mas acabou não sendo usado durante a sessão. E descobrimos que sim, a Jai não tem teleporte. Ela utiliza dutos e túneis embaixo da casa para poder se locomover e trazer a surpresa para os jogadores, tá? Então ela não tinha poderes de teleporte, como a gente tinha teorizado. Algo maior era importante, como a gente já tinha ressaltado aqui, eu e o Mano Shizui, que ajudou em praticamente todas essas teorias. Temos a questão da Alice, né? E sobre algumas possibilidades que a gente tinha falado dela. Mas eu vou deixar pra falar um pouco mais pra frente, tá bom? Essa parte aqui é meio repetitiva, porque o diabo já apareceu, mas mais uma vez falar que algo importante, algo maior era importante. E a Lucina estava envolvida com sacrifícios, ok? Temos ali uma conexão com a próxima temporada, como eu já falei, mas nenhuma confirmação de nomes com A, como Apocalipse ou Aniquilação. Talvez a dica do A, que o Selbit passou há um tempo, seja Aguiar ou Alice, como alguns comentários chegaram a dizer. Uma teoria de um inscrito nosso, que apareceu aí durante tudo isso, foi bem interessante, que foram 2 corretas tecnicamente falando, que é a teoria de que a Jai era não binário e a teoria de que a gente teria ali um número 6 sendo muito importante e que talvez o foco seria ter 666, 6 mortes em 3 dias diferentes, 6 mortes e tudo mais, né? A do acampamento passado, essas, é sempre 6, como disse o Aguiar. E aí a gente não tem
E tem, ao mesmo tempo, uma confirmação dos transtornados. Quem é esse grupo? A gente não viu exatamente o que seriam os transtornados. Mas talvez seja os killers, né? Uma forma de conectar é que os killers sejam os transtornados. Não tivemos confirmação de aniquilação em nenhum momento. Nós temos ali eu coloquei meio certo, porque a gente não entendeu exatamente o que esse símbolo representa. Entendemos que ele tem uma conexão com o Tenebres e que ele vai ser importante na próxima spin-off, ok? Então, fiquem ligados. Não tivemos associações diretas com a Calamidade ou o Kian. Isso aqui é repetido. O Aguiar controla a polícia. Essa é uma das teorias do Aguiar, do Mano Shizui, que tinha sido passado, que o Aguiar controla toda a linha de policiais ali, já que ele é o delegado, ele recebe todas as informações. Tínhamos nos questionado se a Alice era aliada do Aguiar ou não. E no caso, era a opção 2. Eles eram aliados, mas a Alice se descontrolou, talvez. Ao que dá a entender, o Aguiar teve que resolver matar a véia porque ela tava dando trabalho. E outra coisa é que ele usou ela como uma isca, porque os policiais estavam chegando muito perto, então ele foi lá e a matou, né? No caso, a levou presa e depois a matou para encerrar as investigações, ok? E, ao que tudo indica, ela não precisava ser sacrificada, tá? Eu acho que foi só uma forma dele para isso, por isso que o terceiro ponto aqui da teoria está como errado. E aí nós temos aqui a questão sobre por que eles fazem isso. Ao que deu a entender, é que era para terminar alguma coisa que ele começou junto com a Alice. Ele, a Alice, a Jai parece ter entrado depois nesse grupo, mas é algo que eles estavam fazendo junto com o Dalmo também. Não parece ser só por um entretenimento, diversão ou uma competição, e nem necessariamente para realizar algo pessoal, é algo maior. A gente pode considerar meio certo a parte do pessoal, porque a Jai oferece pro Jor-El a possibilidade dele entrar pro grupo dos assassinos, e ela perguntou: você quer algo? Você quer alguma coisa? Então todos dentro daquele grupo possuem um desejo. E aí a gente passa para a questão aqui dos corpos, que eles eram importantes e que esses sacos pretos eram pessoas sendo mortas que tinham locais para ser enterrado, né? A gente viu vários locais da casa com ossos, túneis e tal, então no caso aqui a gente acertou algumas partes. Erro é sobre a possibilidade do Alan ser o assassino, ali estava errada, ele não apareceu como assassino no final do RPG. A Bagi também não apareceu como assassina no final do RPG e se confirma uma pista falsa o flerte dela com o X, mas não quer dizer que ela ainda não vá controlar o X, tá? Esperem as teorias da spin-off 3, talvez aquele grupo final de personagens sejam utilizados por jogadores, e se fosse para juntar a Gabi, é o X, tá bom? Tem uma possibilidade aí. E aí a gente tem a parte sobre a coreana no teleportagem, eu cheguei a falar pra vocês. As máscaras. A máscara tem uma conexão com sangue, a gente tinha teorizado, mas não temos nenhuma confirmação direta, na minha opinião. Uma confirmação, não tô falando de uma teoria, tá? Ou uma teoria muito forte, mas não temos confirmação dela ser de sangue até agora, tá? Eu acho eu acho que é inevitável pensar isso, mas não temos uma consideração certeira disso. Mas sabemos que sim, ela é de sangue e que ela dá forças a essas pessoas, não necessariamente força física, ok? Quer dizer, dá força física, mas é uma força paranormal. Eles ganham habilidades novas pelo uso das máscaras e eles gostam das máscaras e querem a utilizar, né? Criando uma abstinência. Ficou muito interessante a temática das máscaras. Só não sabemos se a máscara da Jai, né, que é esse capuz no caso, é importante paranormalmente. Ao que parece sim, porque quando eles rasgam o capuz do Jai, ele fica com raiva do Jorge, se eu não me engano, que acaba rasgando. A capa dele é o Breno. O dele, tanto faz. Dalmo era importante, acertamos, mas ele não era o Papai Noel do bem. Ele possivelmente não é quem escreveu essas cartas, e aí me faz perguntar se isso era só um presente de Natal, ou se tem ainda alguém envolvido nisso tudo, como as outras pessoas, os outros agentes que estiveram aqui. Mas ainda fica em dúvida por que essa carta está agradecendo ao papai, né? Muito obrigado, papai. Muito estranho.
O Dalmo não parece ter uma ligação inicial ali com uma criança. Não sabemos realmente se ele mentiu ou se há realmente uma criança na história dele. O Dalmo é... Ah, isso aqui eu não posso confirmar. Não posso confirmar, peraí. Não posso confirmar isso aqui. Não posso confirmar a possibilidade de que o Dalmo é o dono dessas balas paranormais, não, tá? Aí eu fiquei muito com dúvida. A gente não sabe dizer quem é o dono delas. E o Dalmo não usava uma arma. Se ele estivesse usando uma arma, essa teoria era mais plausível. O Dalmo não era um amigo, mas a gente acertou que ele era um inimigo. A gente testou as duas possibilidades. Eu disse pra vocês, tinha mais evidência pra ele ser inimigo do que amigo. E acabou sendo inimigo, por mais que eu acreditava mais na possibilidade de ser amigo. Não tivemos o Krampus no final da temporada, infelizmente. E foi 2 assassinos, isso a gente acertou desde a sessão 2, de que eram 2 assassinos. Muita gente falou que não eram 2 assassinos e tudo mais, porém erramos sobre ter uma criatura no final. Não vou dizer erramos, eu vou dizer que não apareceu. Talvez se o sacrifício tivesse sido completado, a gente tivesse uma criatura aparecendo no final. Mas não tivemos 2 criaturas. E por fim, que foi a primeira teoria, era a teoria do Judas, que teríamos um traidor, que no caso foi o Jor-El. E eu tinha falado desde a primeira sessão que o Jor-El podia ser um traidor. Mas, gente, essa teoria foi tipo por acaso, porque eu já não acreditava mais na possibilidade de ter um traidor. O que acabou acontecendo no final é que se criou um traidor. O Jor-El não era um traidor. Então, essa teoria do Judas Iscariotes tá meia certa. Tá certa exatamente não. Então, é isso. Se você não viu os outros vídeos de teoria minha, talvez você ficou perdido. Eu passei muito rápido, mas era o meu plano, era só dar um feedback geral pra quem viu os vídeos. Saber que tem muitas coisas que a gente acertou, muitas coisas que a gente errou. O Shizui acertou muita mais coisa, porque durante a sessão ele falava comigo no celular e ele falou: é a equipe das 3 crianças, né? O Cassiano, a Eduarda e o outro cabinha lá. Então meio que tipo assim, cara, ele também acertou várias e a gente foi conversando e várias outras teorias foram surgindo, mas acabaram algumas sendo confirmadas e não confirmadas na hora. Então eu quis me focar no que eu cheguei a fazer vídeo, tá bom? Então, muito animado, feliz ano novo pra todo mundo, dia 31, voltamos já dia 1º com mais vídeos. Aqui com vocês foi o Luciano e fui.